Meu nome é Heloísa Mendes, eu faço parte da equipe técnica da Magnavet. E agora há pouco eu estava conversando, né, com os produtores ali de suínos na sala POC, falando um pouquinho sobre as micotoxinas, um inimigo invisível, né? A gente não vê as micotoxinas presentes nos grãos, mas a gente precisa entender o que essas toxinas fazem com o animal, né, quando estão presentes. E aí eu falei um pouquinho sobre as características do nosso país que favorecem a presença dessas toxinas nos grãos, quais as micotoxinas que a gente deve se preocupar aqui no Brasil, né? E como cada uma delas interfere ali nos suínos, de uma forma geral. E após, né, o pessoal ficar um pouquinho aterrorizado com tudo que a micotoxina pode causar, a gente traz aí algumas estratégias para combater, né? Então, é importante a gente conhecer a micotoxina que está enfrentando para saber qual estratégia, né, a gente pode utilizar de forma mais assertiva. Muito bem, meu nome é Paulo Raffi, trabalho como consultor técnico na Suiaves e atuo também como consultor para outras empresas no Brasil e fora do Brasil. Eu estava agora há pouco na sala de avicultura, falando justamente sobre biosseguridade, né, relacionado o papel fundamental da higiene e do controle de vetores, que são pontos fundamentais no sentido de manter a saúde ou prevenir problemas e manter a saúde dos plantéis. Então a gente comentou da importância da biosseguridade, que atua como prevenção, né, para evitar a entrada de patógenos dentro dos aviários, dentro das granjas. Falamos de higienização, a importância da higienização, né, para reduzir a carga microbiológica existente nas granjas, entre os lotes. Falei de vazio sanitário, né, que é o período entre a saída do lote e a entrada do próximo, todos os procedimentos que a gente adota. Muito importante. E também falamos de controle de vetores, né? E aí dentro dos vetores aí entra os roedores, os cascudinhos, né, o anfitóbios, que são insetos, as moscas, e também a questão de pássaros, de passarinhos, pombas e outros animais que possam trazer enfermidades para dentro dos aviários. E essa questão do controle de vetores é tão importante. Na suinocultura a gente tem muitos problemas com os roedores e com as moscas, né? Mas ultimamente eu tenho visto que os pássaros também têm sido um problema. Só que os produtores, eles não enxergam os pássaros como vetores. E acha bonitinho quando ele entra no galpão, quando ele vai na ração, né? E não sabe o risco que eles estão correndo. É né? verdade. Os pássaros em si, eles circulam em vários lugares, né? E eles consomem matéria orgânica, resíduos de um lugar para outro, pisam em áreas contaminadas e são vetores de vírus, bactérias, né, que podem trazer enfermidades. Então, tanto na área de aves quanto na área de suínos, né, o risco de disseminação de vírus da peste suína clássica ou algumas outras enfermidades, como também na questão da avicultura, quando a gente olha o risco de disseminação da gripe aviária. Sim. E também enfermidade de Newcastle, e Salmonella, coli, e assim por diante, podem estar contribuindo. Agora, na questão de micotoxina, eu vejo assim, um fator importante, né, na avaliação da qualidade do grão que a gente está recebendo. Sim. E se esse grão não está de acordo, né, a estratégia do uso de adsorventes de micotoxina. O que você me fala? Né? A gente até conversou um pouco sobre isso, né, na apresentação, porque a gente já vê que as micotoxinas que mais acometem os suínos, a Liseara arenona, os tricotecenos, eles já vêm do campo. Não é uma micotoxina ali produzida por um fungo de armazenamento. Então, a gente já recebe essa matéria-prima com algum nível de contaminação. É importante a gente saber que nível, né? E
tomar algumas medidas. Se possível, não utilizar esse material muito contaminado na dieta dos suínos, que eu mostrei um gráfico lá que mostra que o suíno é o animal de produção que mais suscetível às micotoxinas. Ele é sensível para todas, né? Então, se possível, não utilizar esse grão contaminado para a alimentação dos suínos, mas se não tiver escolha, como acontece com a grande maioria, né? Saber escolher a melhor estratégia, dependendo do contaminante, porque a gente conversou também um pouquinho sobre as diferenças das moléculas de micotoxinas, as que são mais facilmente absorvidas, as que não, né? Então, tendo essa visão, né, do grão como um todo, a gente pode escolher a melhor estratégia, né? Graças a Deus a gente conseguiu aí diminuir os desafios que tínhamos com a aflatoxina. Tanto aprendemos a armazenar, como os absorventes todos conseguem ser muito eficientes para a aflatoxina. Mas aí a gente enfrenta as fumonizinas, os tricotecenos e a zearalenona, né? Então, saber se aquele grão, o quanto está contaminado com elas, o produto que eu tenho disponível consegue ser eficiente contra elas, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E aí a mensagem final que eu deixei lá na palestra foi realmente de um acompanhamento técnico. O produtor, ele não precisa saber de tudo isso, né? Mas ele precisa ter alguém ali dando esse suporte técnico, de orientar, de direcionar, qual estratégia fica melhor para trazer o resultado, né? Então a mensagem principal foi essa, do acompanhamento técnico. Que ótimo. Uma das coisas que a gente observa, assim, daquilo que você está comentando, né? Eu tenho um pouco de experiência na área de controle de micotoxinas, é que realmente elas fazem um estrago bastante grande se você não atuar de forma adequada, né? Dentro daquilo que a gente comentou, né, da biosseguridade, a gente até falou assim, o Brasil hoje é o maior exportador de carne de aves do mundo. E ele não está nesse patamar se não fosse por causa da biosseguridade. Então o Brasil faz, né, a sua tarefa de casa no sentido de prevenção, de controle. Existe um plano nacional de sanidade avícola, como também existe um plano nacional de sanidade de suínos. O PNCA, como é conhecido, de aves, está completando 30 anos e o de suínos 20 anos. Eu sei disso porque na primeira semana de dezembro vou participar no Ministério da Agricultura em Brasília de um congresso de comemoração desses dois planos de sanidade. Então esse é um fator importante que contribui muito, né, para a alavancagem, né, e do status sanitário e da qualidade dos produtos que o Brasil produz de uma maneira geral. Um dos temas que a gente comentou dentro da minha palestra, e a mensagem final também ela está situada nisso, é que as pessoas cuidam da biosseguridade, da prevenção, da higiene, do controle de vetores dentro dos aviários, se esquecem ao redor dos galpões, né, da estrutura da granja, e também eles se esquecem que eles estão dentro de uma região, e nessa região existem outras empresas com outras granjas, e existe uma concentração, um aumento dessa concentração de animais, né, que envolve caminhões circulando com esses animais, resíduo dessa produção, seja esterco, seja cama de aves, e que se eles não trabalharem um programa de biosseguridade regional por livre e espontânea vontade, no sentido de buscar o benefício comum, eles podem ter mais problemas no futuro. Não adianta uma empresa fazer todos os procedimentos de biosseguridade, ter a melhor biosseguridade do mundo, se o vizinho do lado não fizer nada. E se ele tiver meio problema de gripe aviária, toda a cadeia, toda a região perdem resultados e mercado em função desse problema. É verdade. É verdade. A região tem que pensar unida, né? Junto ali, porque se realmente vier um problema como esse, né, da gripe aviária, não vai impactar só na granja, né? Vai impactar na região. Exato.
Pode finalizar. Bom, Bom, então foi um prazer conversar com você no Atuavecast, né? Foi muito bom participar, né, do 14º Atuave. Fiquei muito feliz com o convite. Acredito que tenha sido esse o seu sentimento. Foi um prazer imenso trocar essas informações com você, porque realmente são assuntos muito importantes e se a gente parar para pensar, estão interligados, né? não, perfeito. Eu também agradeço, foi um prazer te conhecer, você é bastante simpática. Obrigada. E é bom saber, né, um pouco da área de suínos, que às vezes a gente não tem tanto contato assim. E foi gratificante, né, participar com a palestra e participar do 14º Atuave, né, conhecendo a estrutura, é a minha primeira participação, então eu fico muito feliz e muito satisfeito de estar aqui nesse dia. Obrigado. Obrigada.